Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues. Para quem está chegando aqui agora, sou editor de segurança do Diário do Nordeste e apresentador do podcast Pauta Segura. Estamos há alguns meses sem episódio por conta de uma série de fatores, mas voltamos hoje, bastante empolgados em trazer mais bastidores de grandes reportagens do Diário do Nordeste para vocês. Antes de começar o episódio, queria pedir desculpa aos ouvintes pela ausência e agradecer pelas mensagens perguntando sobre o retorno. A espera acabou. Retornamos hoje com um episódio especial sobre os 30 anos do sequestro do arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Loscheider, em um presídio na região metropolitana. Entrevistamos a jornalista Erilene Firmino, que estava no local e foi uma das vítimas dos sequestradores. A conversa foi muito boa. Espero que curtam os bastidores dessa corajosa cobertura e o relato dessa grande jornalista. Vamos à parte 1 do episódio. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o episódio 59 do podcast Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Vamos falar hoje sobre os 30 anos completados em março último do sequestro de Dom Aloysio, o então arcebispo de Fortaleza, na época com 70 anos. Esse caso foi uma das maiores crises do sistema penitenciário do Ceará. O Dom Aloysio e outras 12 pessoas foram feitos reféns dentro do Instituto Penal Paulo Sarazate, o IPPS, dando início a uma rebelião com horas de negociação e que teve uma repercussão mundial no Vaticano, nos jornais do Brasil, nos jornais do mundo inteiro, se falou nessa história do sequestro do Dom Aloysio. Quem tem menos de 30 ou não leu ou ouviu nada sobre o caso, se prepare que tem muita história boa. Quem já conhece vai ouvir da boca de uma pessoa que participou diretamente do caso alguns detalhes assim que são de deixar a gente bem assim impressionado, impactado com as histórias, né, dessa nossa convidada. O barulho seco do engatilhar de um revólver é o fio que me remete para o dia 15 de março de 1994. Todas as vezes que escuto, não precisa ser exatamente igual. Retorno para a manhã em que, pela primeira vez, dentro do Instituto Penal Paulo Sarazate, vi o então arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Loscheider, no chão, dominado por um preso com uma faca na mão. Depois, soube não ser uma faca, mas um coçoco, arma artesanal produzida pelos presos, encostada no corpo daquele que era uma referência religiosa mundial. Era 10h30, e se estabelecia ali um marco. O sequestro de Dom Aloysio, na época, com 70 anos, divide o antes e o depois da história do sistema prisional do Ceará. Ele e outras 12 pessoas foram feitos reféns, dando início a uma rebelião com mais de 20 horas de negociação, repercussão mundial, imagens e episódios tão fortes que permanecem no imaginário popular até agora. Amigos, estamos aqui hoje com Erilene Firmino, jornalista, escritora, professora, pisciana como eu. Eri, seja bem-vinda ao Pauta Segura. Se apresente para os nossos ouvintes, diga qual a sua formação, quantos anos de profissão, o microfone é seu. E eu queria dizer também o seguinte, no Pauta Segura, a gente tem 58 episódios. Em nenhum desses episódios, a gente teve uma pessoa que não fosse um repórter do Diário do Nordeste.
você praticamente ainda é do Diário do Nordeste. Então, por isso que eu fiquei tão à vontade de lhe convidar para contar esse caso, porque é um caso especial e eu estou muito feliz em você estar aqui. Como já disse, o microfone é seu. Muito obrigado. É começar pela parte mais interessante. Sim, sou pisciana. Isso diz tudo. Define todo o resto. Eu me sinto muito lisonjeada e me emociono com as suas palavras em referência a mim. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito gentil. Por isso que me vê com esses olhos. E eu sou jornalista, formada pela UFC há 32 anos. Eu sou também formada em letras pela UES. Letras, eu já ensinei também na educação básica, português, literatura e redação. Sempre. Você ficou quanto tempo aqui no Diário do Nordeste? Sim, pronto. Então me sinto em casa, né, muito bem. Só fez continuar, só tinha vindo os repórteres do jornal, os repórteres do Diário do Nordeste. Aqui é continuar, porque na verdade a minha história é casada com a história do Diário do Nordeste, né? Eu me formei aqui, eu terminei minha formação como jornalista aqui, então muito do que eu sou hoje foi aprendido, né, construído nas redações aqui do jornal. Então eu me sinto muito à vontade nesse ambiente, é uma das minhas casas, né? Aqui eu passei 23 anos, né? 23 anos. Foi meu primeiro emprego com carteira assinada como repórter. Eu saí da UFC, passei... Eu fiz meu estágio curricular aqui, depois trabalhei e depois fui contratada. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada como jornalista. Foi aqui, passei 23 anos. Vocês aí já tiveram um pequeno aperitivo dessa nossa convidada, agora que você já conhece um pouco dessa, para mim, como eu disse para ela aqui, uma grande mestra, vai ser sempre, professora, me ensinou aqui no Diário, nunca me deu aula em sala de aula, mas deu aula na redação, então para mim eu vou ser aluno e ela vai ser sempre a minha professora, a minha mestra. Eri, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como foram os momentos que antecederam a ida para a pauta naquele dia 15 de março de 1994. Como foi a chegada na redação, quem era o chefe de reportagem naquele dia e como foi assim, você chegou, já sabia que ia ou não para essa pauta, foi uma surpresa, como é que foi? Eu queria que você contasse esse momento assim do pré, do antes de saber que ia para essa pauta, como é que foi naquele dia? Essa pauta, ela aconteceu de maneira inesperada para mim. Eu estava começando no Diário como repórter da editoria de Cidade, eu trabalhava de manhã e fazia 10 dias que eu 10 dias? 10 dias que eu tinha voltado para ser como contratada, né? Eu já tinha trabalhado como estagiário e tudo mais, mas a hora que apareceu a minha vaga da Erilene, então fazia 10 dias, foi no meu 10º dia aqui no Diário. Eu cheguei de manhãzinha cedo, eu costumava chegar cedo. O meu chefe era o Carlos Célio de Souza. Ele chegava, o chefe de reportagem, ele chegava 7 horas. Saudoso Carlos Célio, né? Fazer só um parêntese aqui, porque também trabalhei com ele e é uma pessoa super querida, infelizmente nos deixou, e deixou um legado muito grande para uma geração de jornalistas, né? Ele ensinou a gente, né? Ele ensinou muito. Então, o Carlos Célio, ele tinha sido militar na vida dele. Antes de ser jornalista. Então, ele era muito cioso dos horários, né? Então, a gente tinha uma pauta às 9 horas daquele dia. Ele chegava às 7 horas, eu cheguei mais ou menos às 7h30. O expediente do repórter começava às 8 horas. 9 horas tinha essa pauta lá no IPPS, que era uma visita da pastoral. Uma visita pastoral, eu não sei dizer qual a distância exatamente daqui do sistema, né? Não sei, mas leva mais ou menos 1 hora na estrada boa, né?
Na estrada boa é 1 hora, né, Emerson? Acho que sim, não sei. Um pouquinho menos. Pouquinho menos. Dependendo do trânsito, quando você sair daqui. Porque o maior trânsito é aqui. Depois na BR fica mais rápido, né? Meu amor, mas não em 1994. É verdade. 1994. É verdade. E o IPPS tem a particularidade que ele fica na imediação de Itaitinga, mas ele é do outro lado da pista, então é Aquiraz, né? Pronto. É Aquiraz. Pois é. Aí, essa pauta, eu estava começando na cidade. Essa pauta não era para mim. Ele estava esperando um repórter mais experiente, que normalmente, apesar da cidade, a cidade ela tinha uma característica de cobrir algumas matérias de segurança. A não ser quando a segurança virava crime, é que ia para a polícia, a teoria de polícia. Sim. Quando não virava crime, essa questão de segurança ficava com a cidade. Então, uma visita da pastoral do arcebispo e da pastoral carcerária num presídio era a cidade. E aí, o repórter mais experiente atrasou. E só quem estava na redação de repórter dele, do Carlos L., de cidade, era eu. E ele, coleguinha, vai para essa pauta aqui, porque o repórter atrasado, eu não posso esperar, não. E eu fui tranquilamente. Foi com um repórter fotográfico? Com um repórter fotográfico, Luciano Arruda, que também já faleceu, e o motorista era o Eudes. Eudes, saudoso Eudes também. E aí, a gente chegou, quando a gente chegou no IPPS, a gente foi tranquilo. Eu era foca. Tinha um aparato assim de polícia? Não. Não tinha muita polícia Emerson, a gente, por exemplo, quando tu estava começando, aí tu disseste, né, que foi uma das maiores crises. Eu acho que aquele dia foi a crise. Dessa crise, a partir dali, é que o sistema começou a ser visto com um olhar de vendo os problemas. Até ali era uma suposta calmaria. Transforma um dos mais respeitados cardeais brasileiros em reféns de criminosos num presídio de Fortaleza. A visita era para verificar denúncias sobre as condições precárias do presídio. Os detentos seriam as vítimas, mas durante mais de 24 horas, eles voltaram a assumir o papel de vilão. O que eu vou te contar agora é completamente diferente da realidade que você já viveu quando você entrava, porque eu acho que não entra mais. Porque o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, não teve problema de entrar no primeiro portão, né? Aí a gente chegou, o carro dele tinha acabado de entrar, nós paramos junto e começamos pelo auditório. Nós não começamos, nós entramos junto com a comissão. Eles iam visitar tudo as instalações, lá. Porque as denúncias que eles tinham, né, eu não sabia, por exemplo. A gente não tinha tempo de ser pautado assim, né? Vai. Aí, não tinha um releasezinho pronto, vamos visitar as celas, vamos visitar o refeitório, alguma coisa do tipo. Não. Chega lá, tu comissão descobre. Aí que a gente chega lá e a gente começa a conversar com os integrantes da comissão, com os detentos. E eu me lembro, e a gente acompanhava a visita, o presídio todo quebrado, todo deteriorado, mas teve um momento, enquanto eles visitavam a cozinha, no refeitório, os quartos, de a gente sentar em uns elevados, como se fosse um batente nos alicerces dos quadrados lá, né? E ficar conversando com os detentos assim, contando a história, pegando personagem. E aí? Como é seu nome, né? Quanto tempo tá aqui? Né? Sentadinha, eu sentei assim E a polícia na não calça. dizia assim, olha, ninguém dizia nada. Nenhuma orientação. Não.
E aí a gente teve muito tempo de ficar sentada com esses caras, conversando com eles contando a história deles, entende? E aí depois a gente foi fazer esse circular por dentro do presídio e não tinha esse aparato policial pra gente de jeito nenhum. Depois, o último momento, isso começou 9 horas. O último momento... Começou 9 horas indo pelos locais, isso, né? Dentro do presídio. E também esse momento que eu te digo que a gente sentou e ficou conversando com eles. Isso tudo mais. Quando o momento final era no auditório. E esse auditório, ele tinha 2 coxias, né? E uma porta de entrada, uma porta de saída, uma porta assim, tinham 2 portas. Uma porta vinha de um corredor, essa outra porta dava para o portão grande. Era um auditório muito grande ou cabia, tem ideia de quantas pessoas mais ou menos? Só para a gente contextualizar o pessoal aqui, para eles imaginarem assim, mas local. Eu sou muito ruim de quantidade, mas eu tenho para mim que era de 100 a 200. Pode ser menos, mas não era uma coisinha pequenininha, não. Não era extremo. Aí a comissão, vamos dizer, tinha o pessoal da OAB. Tinha o Dom Aloysio, que era o arcebispo. Tinha três religiosos. Né? O Dom Aloysio, o Dom Edmilson Cruz e o Dom Alto Pagoto. Aí tinha a pastoral carcerária, que era a Eunísia, não lembro o nome. Aí tinha o pessoal da COSIP, o doutor Raimundo Brandão. Raimundo Brandão, que foi também que foi... Ele pego, foi né? espancado, ele apanhou tanto daqueles detentos, Ave Maria, apanhou lá no cubículo que a gente ficou como refém. E aí, eu tenho para mim que de 100 a 200, posso estar enganada. O espaço, né? A capacidade do espaço. Eu entrei naquele auditório 2 vezes. Eu entrei nesse dia, que eu era foca, se lembra que eu era foca. Foca, gente, para quem não conhece a linguagem policial ou a linguagem jornalística do jornalismo, foca é o recém-formado, né? O jornalista ali que está começando nos primeiros dias, né? Então tudo para mim ali podia ser grandioso, né? É verdade. E ao mesmo tempo que esse meu começo não me dava a noção dos perigos, também me deixava, me dava essa grandiosidade. Tudo era grande. Eu entrei nesse dia e entrei 20 anos depois. 20 anos depois, já não tinha mais as cadeiras, não dava noção, era só um espaço vazio. Então, a gente vai contar essa parte dessa visita aí 20 anos depois, aí, que ela fez uma reportagem especial sobre esse momento. Aí, quando foi por volta de 10 horas, a visita começou às 9, quando foi mais ou menos 10 horas, 10h30, 10h20, começou a voltar pro auditório, que era onde o Dom Aloysio ia conversar, falar com os presos o que é que tinha visto, tudo mais. E nesse tempo todo estava preso junto com vocês, com a comissão. Os presos estavam no auditório, a comissão e o Dom Aloysio lá em cima de um palcozinho, a imprensa junto com os presos no auditório. Por isso que eu digo para você que ali foi o começo de tudo. Por quê? Porque não tinha noção do que podia acontecer. Não era só a gente, da jornalista, que não tinha noção, não. Era o sistema penal, não tinha noção. Começou ali. Foi ali que começou essa mudança, esse olhar de periculosidade para a sociedade. Eu tenho para mim que até ali eles viam o detento como mal a quem ele tinha cometido o crime. Mas ele não via, ele excluído da sociedade, ele não via como uma organização. Eu acho que ali ele começa a se organizar. E não existia, você não sentiu em nenhum momento nenhuma animosidade? Algum clima assim? Clima entre os detentos. Tinha um clima, tinha uns silêncios, mas uma coisa assim era... Você andava... tinha uns cochichos, mas você veja,
E lembre sempre que era minha primeira pauta num presídio. Minha primeira era intimidador, né? Um presídio. Quando eu entrei a primeira vez no presídio também, eu fiquei... Então tudo ali, para mim, ao mesmo tempo que era estranho, podia ser comum. E o primeiro presídio que eu entrei também, por coincidência, foi o IPPS. Foi num casamento coletivo lá. Tinha muita polícia, mas também eu ficava olhando pro lado, assim, com medo. Pois é. Mas o meu medo ali era esse medo desse desconhecido. Eu não estava com medo do que pudesse acontecer. Para mim estava tudo ok. Aí começou o Dan Luísio falando e tudo mais. Aí teve esse momento que um detento subiu, saiu correndo e subiu o palco, invadiu o palco e começou aquela confusão. Escolheu para o seu lado 2 condenados. Quando ele se despediu naquela hora, Dom Aloísio está sentado e é agarrado por trás por um dos presos. À esquerda, outro preso imobiliza Dom Geraldo. No canto à direita, um terceiro preso dá uma gravata no padre Aldo Pagotto. No momento seguinte, Dom Aloísio está caído no chão. 2 integrantes da comissão tentam ajudá-lo, mas o preso continua agarrado a ele. Houve tiro, eu escutei tiro, né? Cara, aí todo mundo saiu correndo feito um louco para um lado. A gente ouviu o tiro e ele subiu e rendeu o Dom Aloísio, tá certo? Com uma faca artesanal, que ele, né? Era, exatamente, a faca artesanal. Foi o carioca que rendeu o Dom Aloísio. E ficou aquela confusão, todo mundo correndo. Aí eu vi a imprensa toda correndo e eu corri atrás da imprensa, né? Eu estava numa das cadeiras, estava na frente. Sim. Não estava na cadeira da frente. Sim. Eu estava naqueles bancos do meio, mas quando eu vi a imprensa correndo, eu vi o alvoroço e a imprensa correndo, eu corri atrás dos meus, né? Meus pares. Saí correndo também atrás deles. Mas aí eu pergunto, eles correram para onde estava o Dom Aloísio, pro palco, ou eles correram... Não, eles correram fugindo mesmo, porque era quem podia foi saindo, correndo. Ninguém queria salvar Dom Aloísio, não. Não ficou claro o que era que estava acontecendo lá no palco. Para quem estava na confusão, né? Era a confusão. A gente só sabia que o Dom Aloísio estava lá em cima e os outros padres, e os presos estavam lá fazendo confusão e a polícia começou a intervir. Então todo mundo correu. Os meus pares correram todos para essa porta que eu digo que dava para um corredor. E eu corri também. Acontece que a sua amiga não é normal. Tu correu fugindo lá junto com as pessoas da imprensa. Foi, mas quando eu cheguei no meio do caminho, eu pensei, mas eu não posso fugir. Eu me lembrei do meu professor, o Agostinho Gosso, que ele dizia, a pauta só acaba quando termina. E a pauta só termina quando? Quando acaba. Mas qual é a minha pauta? Aí eu correndo, feito uma desesperada, aí parei e disse, mas qual é a minha pauta? Mas a minha pauta é o Dom Aloísio. Aí eu voltei. Incrível. Eu voltei, Emerson, para dentro do auditório. Eu acho, Eri, não é porque você está aqui na minha frente, mas eu acho que poucos teriam essa postura de apostar. Apesar da gente saber assim que a gente, quando incorpora o jornalismo mesmo, a gente, né, cria aquele amor pela profissão, e às vezes a gente até esquece do risco, né? Eu não sei nem dizer para você se eu sabia do risco. Como eu disse, eu não sabia nem o que estava acontecendo naquele... efetivamente, que estava acontecendo no palco. Precisava eu sabia saber que tinha uma confusão e o Dom Aloísio não estava lá correndo comigo. Se ele não estava e a minha pauta era ele, eu tinha que voltar. Quando eu voltei, fiquei olhando para o palco e vi... Aí estava tendo troca de tiro, aí me chamou, eu subi. E um policial, ainda me lembro que era o policial Demétrio, ele disse, fique aqui atrás de mim, e que eu lhe protejo. Eu fiquei atrás dele, e a gente deitado no chão. Demétrio Costa Araújo.
o policial. Tava olhando aqui pescando aqui numa matéria sua sobre o caso. Então, ele ficou próximo ao soldado Demétrio Costa Araújo, que acabou baleado na perna. Foi. Aí eu penso, se o Demétrio, soldado Demétrio, foi baleado... Ia me proteger. Você tava na linha de tava, tiro, né? Eu tava. E aí eu tava atrás dele, assim, ele tava aqui rastejando, aí nós fomos rastejando assim, mesmo ele ferido, pra porta mais perto, porque que é da coxia, né? Tinham 2 portas. E a gente entrou para aquela coxia ali. Ficamos ali fechados. E os outros foram para o outro lado. Quem saiu, quem não ficou refém, foi para o outro lado. Tinha 2 coxias. Aí foi na sorte. Nós entramos para um lado e os outros entraram para o outro. Todo mundo tentando se proteger. E a polícia dando palavras de comando, tá certo? Aí nós ficamos lá dentro, lá comigo, eu reconheci, né? Tinha jornalista, tinha os jornalistas que ficaram pro outro lado, eles foram tem a história da Adriana Saboia, que ficou na cela do Marinho, né? A J. Oliveira e a Adriana Saboia foram salvos por outro preso. E Delfonso Maia, o Mainha, conhecido como o maior pistoleiro do Nordeste, protegeu a equipe dentro da cela dele. Antes, pediu a câmera do cinegrafista. Eu não acreditei. Disse, não, se rapaz me dá câmera, me dá fita, que tá tudo legal. Eu disse, não dou não. A câmera é minha, a fita tá comigo, então eu vou continuar gravando. E ele deixou. Eu fiz um esforço, me soltei dele e continuei gravando. No meu caso, eu tinha uns repórteres fotográficos da Tribuna do Ceará, no meu lado, nesse lado que eu fiquei, tinha um repórter do jornal, o repórter fotográfico João Moura, do jornal O Povo. O Luciano Arruda conseguiu fazer essa imagem. E ir pro lado que saiu. Ele fez a foto que, foi, inclusive, ganhou o Prêmio ESSO. Foi, daquele ano nacional. O Prêmio ESSO era até pouco tempo o maior prêmio do jornalismo brasileiro. O Luciano Arruda fez a foto e conseguiu sair. E o Luciano Arruda, naquela época, a foto era filme. Ele trocou o filme. Ele trocou. Incrível. Ali na frente, a carioca lá com coçoco no pescoço de Dom Luísio. O Luciano, ele era muito calmo. Ele era tranquilão, entende? Então, nós éramos muito parceiros. E ele é muito bom de trabalhar. Então, ele tinha essa tranquilidade. Quando ele se enfesava era outra história. Mas quando ele estava ali, posse dele, então, ele trocou o filme, cara. E ele fez a foto. Incrível. O João Moura, do Jornal O Povo, ele fez também excelentes fotos, mas ele ficou refém. Ele foi para esse outro lado. Foi o que aconteceu nesse lado ali. Eu fiquei... Ninguém sabia que era refém. Nós estávamos só vivendo os momentos. E então nós ficamos ali... Até então não dizia assim, vocês não saem daqui, isso, alguém diz isso. Né? A gente estava se protegendo até na nossa cabeça. A situação normalizar e a polícia chegar e dizer, pode sair, entende? Aí, nós ficamos ali, quando deu fé, entrou algum detento lá. E depois entraram outros detentos com os padres e fecharam as portas. Aí pronto, nesse momento aí caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu não pensei nem que era refém, eu só pensei, nós estamos nas mãos deles. 12 pessoas foram feitas reféns, entre eles o arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Loscheider, outros 3 padres, o coordenador do sistema penitenciário do estado, um vereador e um deputado estadual. Nós fomos por várias vezes ameaçados do início da ciranda da morte, ou seja, começaria a cada 20 minutos a ser assassinada uma pessoa como prova de que eles não estavam brincando. Eu, como repórter, o que é que eu fiz, né? Eu fiquei... Conseguiu pensar como repórter ali nessa hora. Consegui, porque até então eu estava ali todo tempo com a minha missão, né? Que era retratar o que estava acontecendo. Então eu fiquei contando quantas pessoas tinham ali, eu fiquei contando quantos detentos tinham, quantos eles eram. Eu fiquei olhando, vendo como era que se movimentava aí do Raimundo Brandão. Eles batiam tanto. E eu achava que ainda podia dizer qualquer coisa. E eu ficava indignada. Mas para que isso?
Mas para que isso? E eles ficavam fazendo que batendo nos padres, e esse pessoal ali todo abaixado, reclamando para eles não baterem nos padres, para eles não mexerem nos padres, e eles nos gritos. O Dom Aloysio, para a gente fazer o contexto, ele tinha feito cirurgias do coração, né? Tinha ponte de safena, isso, né? Então já era um senhor de 70 anos, né? Isso, já era um idoso, né? No caso, e estava ali naquela tensão, né? Pois é. Mas o Dom Luiz essa história, não sou uma pessoa muito católica fervorosa não, mas era essas pessoas de Deus. A tranquilidade dele ali deixava a gente pensando que estava protegido. Esse aí, Emerson, que ficou nessa história por um bom tempo, até a gente perceber, até que eles começaram a falar em termos de exigência. Eu sei que eu tenho umas datas, horários bem marcados na minha cabeça, porque eu fiquei justamente nesse esforço de jornalismo. Da apuração mesmo. Isso. Então eu sei que a gente entrou ali da hora que começou a loucura lá, e que a hora que a gente entrou para ali, teve uma hora que eu olhei e era 10h30, 10h40, a hora que a gente estava nessa coxia, todos aprisionados ali. Aí teve um momento que eles ficavam na porta que dava para o auditório, e a gente via que ele estava falando com alguém da administração. Aí até o momento que eles vai começar a negociação. Eles fizeram uma relação dos reféns e fizeram uma relação, um pedido de arma. Esse pedido de armas, eles mandaram até por uma mocinha, eu nem sabia quem era, só depois é que eu soube. Essa menina do jornal, né? A menina é Irilene Firmino, que na época estava em início de carreira no jornalismo. E aquele momento também foi o início das negociações. E aí disseram assim, vamos mandar uma pessoa para negociar. E a pessoa que eles escolheram foi eu. Por quê? Porque eu era muito jovenzinha. Apesar de estar com 27, 28 anos... eu sempre pareci mais nova do que a idade que eu tinha. Então, eu era magrinha, os cabelos compridos, cheio de caixa, assim, lourinha. Eu parecia muito jovem. Devia estar com rosto de desespero. Eu sempre reflito, eu sou muito expressiva, então eu devia dar algum desespero, ou muito ponto de interrogação na minha cara. E eles escolheram que fosse eu. Não tinha polícia lá, nesse local feito refém também? Policial não? Tinha o doutor Raimundo Brandão, já falecido, que era o coordenador da COSIP. Para ir negociar. Daquela quantidade de pessoas que estavam ali naquela sala. A primeira, manda ela, vai você. Aí eles disseram o que pra ti? Qual foi a ordem? Pronto, aí eu vou sair, era como se fosse uma diagonal. Da coxia, tinha uma diagonal pra porta, Emerson, que eu disse que dava pro portão do presídio. Nessa porta estavam os policiais em posição de se protegendo e também em posição de ataque, né? E eu saí dessa porta. No próximo episódio... Aí eles disseram assim pra mim, você vai lá buscar a arma. Se você não voltar, a gente mata o pessoal todinho que tá aqui. Meu Deus. Pra mim. Aí eu saí, fui atravessando, ergui as mãos, porque eu não sabia. Eu estava num fogo cruzado aqui. Eu estava em duas miras. O momento que eu cheguei para os policiais e disse isso, e eles disseram, corra. Eu disse, eu não vou correr, porque eles vão matar os outros. Corra. Eu não vou correr. Corra, corra. E me puxaram. E aí eu fui correndo. Corra, corra, corra. E eu saí correndo, feito uma louca, desesperada, até o portão do presídio. Aqui, no Pauta Segura. Siga nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário do Nordeste.
Compartilhe com parentes, amigos, deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Chase Viana. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem, com a segunda parte do episódio sobre os 30 anos do sequestro de Dom Aloysio Loscheider.